A paz do Senhor, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta, né? Glória a Deus por nós estarmos mais um dia aqui. Amém? A igreja se coloque de pé. Eu vou ler aqui com os irmãos Mateus 18, verso 20, que nos diz assim: porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Nós somos mais do que 2 ou 3 aqui agora, nesse momento, né? Então significa o quê? Que o Senhor já está aqui nos aguardando. O Senhor já estava, né? Então o Senhor já se faz presente. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, gratos, ó Pai. Alegres, Senhor, por mais um dia, Senhor. Por mais uma sexta-feira, ó Deus, na Tua casa, Pai. Hoje, ó Deus, momento de oração aqui com os irmãos, com esta igreja. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, se alegrar conosco aqui nesta noite e ouvir a oração de cada um que for feito aqui, Pai. Em nome de Jesus, já te louvamos, ó Deus, e já te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos adorar a igreja. Vamos entrar em espírito de adoração e falar com o nosso Deus. Ele se faz presente neste lugar. Entregue o seu melhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
sei que és aquele que me guarda, me guarda. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Vou passar alguns avisos aqui, importantes. Então fiquem atentos aí. Domingo às 18h30, olha eu comendo bola aqui, ó. Domingo às 18h30, o nosso culto, Santa Ceia do Senhor. Então, estejamos todos aqui. É um culto importante, né? Todos são. Mas o da Santa Ceia, ele tem algo mais especial, né? Onde nós podemos celebrar, né? O que Jesus fez por nós. Então, a gente aguarda todos vocês aqui. Domingo também tem o celeiro, né? Quem tiver forças aí, quem puder, traga um alimento. Ou quem puder, né, trazer uma cesta inteira, traga, né? Para compartilhar com outras mesas. E também, neste domingo, né, vai começar aí o relógio de oração. Terá pessoas aqui na igreja das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, das 6 às 18, vai ter pessoas orando aqui pela sua casa, pela sua vida, pela igreja. Então, como o pastor falou, está aberta para toda a igreja essa oração, o jejum e a oração. Então, vocês fiquem à vontade, né? Abram o coração para esse momento também. Eu penso que com certeza é importante a gente vir orar. Em casa a gente ora, mas não é, né, da mesma forma. Então escolha um horário aí, se encaixa com alguém e vem para cá, das 6 às 18 horas. Então, vocês façam uma forcinha para estar aqui também, tá bom? E eu creio que é só os avisos, né? Mais alguma coisa? Não, né? Então é isso. Avisos importantes, Santa Ceia, celeiro e a campanha aí, o relógio de oração. Vamos passar para o momento das ofertas. Momento também muito importante. Traz aqui, amor, por favor. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero ler aqui 1 Coríntios 3, verso 9. Porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Então nós, né? Nós, a igreja, somos companheiros do trabalho de Deus. É como se Deus, através de nós, da nossa cooperação, da nossa vinda, faz o trabalho dele através das nossas vidas. Ele precisa? Não, ele não precisa. Mas ele é tão generoso, bondoso para conosco, que ele estende, né? Isso também a nós. Então nós somos companheiros de Deus no trabalho da obra dele. Então a igreja de pé, com gratidão, com alegria, né? Está com a oportunidade. Tem o Pix digital aqui também.
vamos receber o nosso pastor com a palavra da noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Deus abençoe vocês, tá? De uma forma poderosa. Hoje nós vamos terminar nossa campanha, né? Nós começamos. Se eu orar, hoje cada um de nós vamos entregar o último dia dessa campanha a Deus, para que nós possamos receber de Deus suas respostas, seus favores. Eu estava assistindo um vídeo e o povo fazendo, acho que se chama de meme, não sei se é meme o nome certo que eles chamam desse negócio, estava fazendo gracinha, né? Então, uma pessoa chegava e ia evangelizar a outra e dizia: você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa que estava ouvindo falou assim: mas eu tenho que fazer alguma coisa? Não sabia que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que aceitar, né? Não é só ele que faz. Não, é que você tem que abrir seu coração. Eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho que me esforçar para fazer alguma coisa. Então, assim, as pessoas por aí afora, né, estão talvez caminhando nessa ótica, essa visão de que, né, não precisam fazer nada para poder ter, né, de Deus o seu favor, sua resposta, sua voz, né, sua proteção, seu livramento. Nós precisamos sim, nós precisamos orar. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Muitos dos que receberam milagres de Jesus foram atrás dele. Tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que fazer uma ou mais coisas para a gente alcançar de Deus aquilo que nós precisamos. O cego à beira do caminho gritou. Os 10 leprosos também teve que fazer alguma coisa. Então a gente precisa fazer sim. Eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que a irmã Simone já avisou sobre as 12 horas de oração. É bom que a gente procure uma hora aí para a gente orar, irmãos. Aqui, sabe? Venha orar. É das 6 da manhã às 6 da tarde, no domingo. Procure uma hora, vem para cá. Alguém vai estar aqui orando, você vai juntar-se a essa pessoa para orar aqui no templo. É uma campanha também. E eu acredito que oração nunca é demais. Vocês concordam ou não? Oração nunca é demais. A gente tem que orar muito, o tempo todo, sempre. Amém? Então a gente espera vocês aí, tá? Eu quero falar algo aqui aos nossos corações, de uma reflexão, na verdade, baseado em Daniel capítulo 10 ainda. Eu quero tirar aqui algumas coisas que eu vejo que tem a ver com a gente como cristãos e como pessoas de fé. Então eu quero que você me empreste seus ouvidos para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas aqui. Eu lendo esse texto do capítulo 10, eu vi uma outra coisa muito interessante e que tem a ver com todos nós. Tem a ver com todos nós. E quando você pega a Bíblia para você estar lendo as passagens, os milagres, os acontecimentos, você sempre vai perceber que existe um grupo de pessoas, né? Existe na Bíblia uma classe de pessoas que se apresentam espirituais, pessoas que buscam muito de Deus, pessoas que acreditam de uma forma um pouco mais intensa. Você vai ver isso, né, como Abraão. Abraão foi uma pessoa assim, que Deus falava e já atendia de logo, né, de início. E também você vai perceber que esse grupo de pessoas, essa classe de pessoas, são um grupo de pessoas que estão diferenciando de um outro grupo, que são os carnais. Na Bíblia também você vai ver muitas pessoas carnais na Bíblia, que são pessoas voltadas muito às questões materiais, humanas,
financeiras e por aí afora. Então, nós vemos na Bíblia toda, não só nessa passagem aqui, do capítulo 10 de Daniel, mas em toda a Bíblia você vai ver uma classe de pessoas que são aquelas do nível espiritual e uma outra classe de pessoas que são aquelas do nível meramente carnal. Meramente carnal. Todas as pessoas que você vai encontrar na Bíblia que estão no nível espiritual não são pessoas muito ligadas às coisas dessa vida. Vou repetir. Quando você vê a classe de pessoas na Bíblia, né, os servos de Deus, apóstolos, profetas, os discípulos, todas as pessoas que tinham um nível espiritual um pouco mais elevado, essas pessoas elas eram mais desligadas das coisas da terra, né, das coisas materiais, das coisas terrenas. Por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo, que era assim, Estevão, que foi um homem que foi morto apedrejado, você vai ver que era desligado, né? Não tinha muita ligação com as coisas dessa vida. Daniel, que é o que nós estamos tratando aqui, também era um homem que também era, né, aparentemente, tanto quanto desligado das coisas dessa vida. João Batista, que também morreu, né, decapitado, era um homem que se mostrava espiritual e também desligado das coisas. Então, as pessoas espirituais, a classe de pessoas espirituais, você sempre vai perceber que elas não têm muita ligação com as coisas dessa vida, né? E se tem ligações, elas não aparentam isso, elas não buscam isso. De repente, você vai encontrar aí uma pessoa que tem um nível espiritual muito elevado, é rica, né, tem muitas posses, muitos bens, mas você percebe que ela não é muito ligada a essas coisas. São pessoas que são mais desligadas, mesmo tendo muito, mesmo podendo muito, mesmo tendo uma posição um tanto quanto alta, mas você percebe que elas são um tanto quanto desligadas. Por quê? Porque elas estão em um nível espiritual. Elas estão em um nível espiritual. E a outra classe de pessoas que eu disse para vocês é aquela classe de pessoas que estão no nível carnal, que é muito ligada às coisas dessa terra, né? Essas pessoas elas acabam se tornando avarentas, prepotentes, arrogantes, soberbas, porque elas são meramente carnais, né? Estão na igreja, dá glória a Deus, dá oferta, dá dízimo, mas de repente elas são muito carnais, e se você mexer naquilo que de fato ela ama, que é as coisas carnais, você compra briga com essas pessoas. Então, na Bíblia você encontra essas classes de pessoas, eu classifiquei em duas, e também nos nossos dias você também pode encontrar, por mais que hoje talvez eu possa dizer assim, é um pouco mais difícil de você encontrar a classe dos espirituais facilmente, né? Porque hoje, infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais parece que a gente se conecta com o materialismo, com as coisas terrenas. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente se conecta com as coisas materiais. E isso não é muito bom. Por quê, pastor? Porque o mesmo ser humano que você é, os antigos foram também. As mesmas necessidades que você tem, eles também tiveram. A diferença é o tempo. Nós estamos num tempo onde tecnologia, avanço na medicina, avanço em outras áreas da vida estão muito acelerados. Mas eram seres humanos, eram pessoas que também estavam fadadas a pecar, a errar, mas decidiam avançar os seus níveis espirituais sempre um pouco mais. Então se tornaram esses tipos de pessoas, né, espirituais, a ponto de se desligarem de coisas terrenas, mesmo vivendo com muito, mesmo tendo muito, eles eram mais desligados dessas coisas terrenas da vida. Agora, essas mesmas pessoas aqui, por exemplo, como essas que eu disse, João Batista, Estevão, Daniel e outros mais, são outros muitos que você percebe que tinham uma ligação com o espiritual muito forte. Essas pessoas, você percebe que elas atraíam muito a presença de Deus. Por que elas atraíam muito a presença de Deus? Porque o nível espiritual delas era alto.
E por elas atraírem muito a presença de Deus, elas consecutivamente também atraíam os milagres de Jesus, os milagres de Deus na vida. Então está aqui uma grande pedida, uma grande porta, um grande espaço para eu e você podermos aproveitar e, a partir dessa sexta-feira, tentar ao máximo, correr ao máximo, para nos tornarmos cada vez mais espirituais. Amém? Cada vez mais espirituais. Para quê, pastor? Já dei um motivo já para você. As pessoas que eram muito espirituais na Bíblia, elas atraíam muito a presença de Deus. E por atrair muito a presença de Deus, elas também atraíam os seus milagres. Está aqui um primeiro porquê você e eu precisamos correr muito para acelerar o nosso nível espiritual e aumentar ele cada vez mais, tá? Agora, você percebe que em alguns casos na Bíblia, teve algumas pessoas que elas se conectaram muito com o mundo espiritual, ou seja, com o espiritual, nos momentos mais cruciais da vida delas, momento de precisão, momento que elas estavam necessitadas. Vou trazer uma história bem conhecida, que eu sempre falo aqui, muitos falam, como o cego à beira do caminho, quando gritava Jesus ao passar ali. Você percebe que aquele homem, ele começou a se conectar. E uma outra ilustração é aquele coxo na porta do templo, porque aquele homem, ele estava coxo, mas quando Pedro e João chegam ali, ele recebe a cura, e você percebe que o espiritual dele naquele momento era verdadeiro, era de fato forte, estava forte. Por quê, pastor? Porque ele não vai embora para a casa dele, ele vai para dentro do templo adorar a Deus depois da cura. Então aqui você percebe que o nível espiritual, mesmo em um momento de repente de última hora, um momento que é de desespero, um momento que de repente é de precisão, você percebe que tem pessoas que se conectam muito com o mundo espiritual, conectam muito com Deus, de verdade, de fato. E isso faz o que, pastor? O que eu disse em primeiro lugar aqui para você: atrai a presença de Deus, atrai os milagres de Deus. Então, está aqui, esse capítulo 10 de Daniel nos mostra este homem chamado Daniel com um nível de vida com Deus espiritual alto, muito alto. E eu aprendo uma outra coisa, isso eu acho que é muito verdade. As pessoas que estão no nível carnal, meramente carnal, elas vão estar, eu quero usar uma expressão aqui para ficar mais acertada. Elas sempre vão, não é precisar, vou colocar precisar porque eu esqueci a expressão. Elas sempre vão precisar das pessoas que estão no nível espiritual. As pessoas que estão no nível carnal, essas pessoas, elas sempre vão depender de pessoas que estão no nível espiritual. Então, eu não sei se você está aqui essa noite e o seu nível, a classe de pessoas que você faz parte, é carnal ou espiritual, mas se é carnal, eu te chamo para um nível espiritual, para você não depender. Eu não estou falando de precisar, porque hora ou outra, eu e você precisamos da oração do irmão, do abraço do irmão, do sorriso de alguém, da instrução de alguém, mas tem pessoas que dependem. As pessoas meramente carnais, elas dependem muito das pessoas que são espirituais. Está aqui. E eu quero abrir um espaço aqui, um parênteses, para dizer para você, ou para profetizar, que aqui essa noite só tem pessoas espirituais que vão servir de apoio, que vão orar por alguém, que vão dar uma palavra na vida de alguém e que vão servir de porta na vida de alguém. Amém? Então é isso que eu aprendo também no capítulo 10 de Daniel, As pessoas que estão em níveis espirituais, mesmo dentro de covas, mesmo dentro de poços, mesmo dentro de fogo ou fornalhas, ou até mesmo em grandes mares da vida, mares bravos demais, tem visão de Deus, fala com Deus, vê o sobrenatural, recebe de Deus. Vou repetir: pessoas que estão no nível espiritual, a classe de pessoas que andam no nível espiritual, mesmo dentro das covas, dentro dos poços, dos fogos, das fornalhas, ou até nos mares bravos, essas pessoas, elas têm as visões de Deus. Não é porque elas estão nos calabouços, nos poços, nas fornalhas, que elas deixam de receber de Deus instruções, ou ver visões de Deus, ou ter de Deus a sua doce presença.
As pessoas que são espirituais, mesmo passando lutas e adversidades, elas têm a visitação de Deus com elas. Por quê, pastor? Porque elas estão no nível espiritual. Porque elas estão no nível espiritual. Talvez é bem diferente do nível das pessoas meramente carnais. Quando você vê uma pessoa que é muito carnal, passando uma luta, você vai sempre ver ela murmurando. Você vai sempre ver ela fraca e enfraquecendo outros, porque ela está no nível carnal. Ela gosta do negócio assim. Ela não sabe orar, ela não sabe esperar. Ela quer um negócio de momento. Então, os níveis espirituais, mesmo debaixo de luta e de adversidade, essas pessoas ouvem Deus, entendem o que Deus está falando, recebem a visitação de Deus, sabem que Deus está trabalhando, esperam em Deus, porque elas estão no nível espiritual. Você vai ver a vida de Daniel, que é o que nós estamos tratando aqui. Daniel foi um homem que foi jogado na cova, gente. E ele, mesmo sendo jogado na cova, estava esperançoso em Deus. Sabia que Deus estava com ele. Você vai ver a vida de Jó, a mesma coisa. Um homem que perdeu tudo, mas ele estava esperançoso em Deus. Por quê? Que esses dois homens que eu acabei de frisar aqui, como muitos outros, souberam esperar mesmo no meio da tribulação, souberam ter calma e paz no meio da tribulação, porque eram pessoas que estavam no nível espiritual. Vou profetizar na sua vida: você não é carnal, você é espiritual. Quem recebe? Você não é carnal, você é espiritual. Amém? Então não seja carnal para você não desesperar. Não seja carnal para você não jogar tudo para o alto, né? Seguir um caminho de derrotas, um caminho de fracassos. É assim que de repente as pessoas no nível meramente carnal andam vivendo as suas vidas. Joga tudo para o alto, as promessas, as vitórias, aquilo que Deus já estava às portas para entregar para ela, para viver as suas derrotas, ou seja, os seus achismos. E Deus está dizendo nessa noite com pessoas espirituais aqui: não ande como os carnais, ande como os espirituais, que mesmo no meio da prova souberam esperar num Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? E é assim que acontece. O capítulo 10 de Daniel vai mostrar, naquele momento que Daniel tem a visão, mas que os outros que estavam com ele não teve a visão. Você vê essas duas classes de pessoas exatamente ali. Quando ele vai dizer: somente eu vi, nível de pessoas espirituais. Os que estavam comigo não viram, nível de pessoas carnais. E Deus está trazendo aqui como que uma ilustração, né? Algo como que ilustrativo para mim e para você. Andar no nível de pessoas espirituais, buscar mais de Deus para que a gente possa andar como espirituais nessa terra, como pessoas espirituais. Deus quer que os servos dele, que as pessoas que o servem, andem na terra, mesmo com os pés fincados na terra, mas com a cabeça no céu. Mesmo com os afazeres da terra, mas com os planos do céu. Mesmo com as buscas da terra, mas com as respostas do céu. Está pegando, gente? Está pegando? Deus quer que os servos deles andem assim. Pessoas com níveis espirituais elevadíssimos diante de uma geração corrompida, de uma geração decadente, de uma geração que não crê, que só escarnece do nome do nosso bom Deus. Deus quer pessoas assim. As pessoas que andam com Deus são espirituais. As pessoas espirituais não têm pressa para um culto acabar, não se preocupa com o horário, não se importa se chegar primeiro e sair por último, porque é espiritual demais para ficar: meu Deus do céu, ai a novela, ai a Netflix, ai não sei o que. São espirituais demais para ficar fincado em coisa da terra, irmão. Então Deus está falando comigo, com você nessa noite, né? Nós não nos preocupamos com as coisas da terra de forma excessiva. Nós não nos preocupamos com as coisas da terra de forma excessiva. Precisamos nos preocupar, mas de forma moderada, para que a gente não caia no nível dos carnais. Os carnais só pensam nas coisas da terra. Os carnais só pensam em crescer financeiramente. Estou falando de só. Os carnais só pensam no jogo. Os carnais só pensam nas coisas terrenas. Deus está dizendo nessa noite: seja espiritual, para que mesmo desfrutando das coisas da terra, você não se apegue a elas. Não se apegue a elas.
Então, está aqui um aprendizado que nós temos no capítulo 10 de Daniel também, né? Nós precisamos entender dessa forma. Os carnais atingem um nível menor, né? Por isso não consegue alcançar e nem entender o nível espiritual de alguém. Se você vê um carnal olhando para um espiritual, ele vai estar rindo talvez, com riso de deboche. Se você vê um carnal vendo alguém falar em línguas estranhas, ele vai ficar rindo com um riso de deboche. Porque o carnal, ele não consegue atingir um nível maior. Por isso que ele não consegue entender as coisas espirituais. As coisas que se discernem espiritualmente, ele não consegue alcançar. Os espirituais, eles saíram desse nível carnal. E esses espirituais, eles não querem mais voltar para lá, gente. Está entendendo? Você é essa pessoa que saiu do nível carnal e não deseja voltar lá mais, naquele lugar, que é o nível carnal, que é o nível abaixo, que é o nível de decadência espiritual, que é o nível de descrença, que é o nível de frieza. Deus está falando com pessoas aqui essa noite: eleve o seu nível, sai do nível abaixo, chegue no nível mais alto. Deus quer pessoas sempre olhando para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Eleve o seu nível, eleve o seu nível. Quando você elevar o seu nível espiritual, de carnal para espiritual, você vai ver que as coisas dessa terra são simplesmente coisas que vão completar sua vida terrena, nada mais do que isso. São coisas que você precisa para viver aqui, nada mais do que isso. E você então vai viver um nível espiritual com Deus, amando as coisas espirituais, buscando mais de Deus. E eu vou falar o que eu disse lá no início: atraindo Deus e atraindo os seus milagres também. Aleluia. Deus quer mostrar coisas para pessoas aqui. Deus quer falar com gente aqui. Deus quer abrir portas para pessoas aqui. Deus quer trazer à existência coisas que não existem para pessoas aqui. Mas como que isso pode acontecer, pastor? Quando essas pessoas elevarem o seu nível, chegar ao nível que isso consegue alcançar aos mistérios de Deus, aquilo que está no obscuro, aquilo que o olho comum não vê, porque as coisas que o olho comum vê está no nível dos carnais, as coisas que o olho espiritual vê está no nível dos espirituais. Então Deus vai dizer uma coisa para mim, para você, na palavra dele, porque as coisas que o olho não viu, as coisas que o coração não sentiu e nunca chegou ao pensamento ou ao coração do homem, são as que eu reservei para aqueles que me amam. 1 Coríntios. Então é isso que Deus está falando comigo e com você. Os espirituais saíram do nível carnal e não mais querem voltar ao nível carnal. Não é mais interessante. Não é mais interessante. O filho pródigo, quando ele experimentou do que ele não precisava experimentar, ele então entendeu que ele não precisava estar lá. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu quero que ele me trate, nem precisa me tratar como filho, pode me tratar como empregado, porque os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu aqui hoje. O filho pródigo estava num lugar que ele não precisava estar, e ele entendeu que ele podia estar num lugar melhor. Então ele volta para a casa do pai. Por quê, pastor? Porque lá na casa do pai, vou profetizar aqui essa noite, ele era espiritual. Lá na casa do pai, ele tinha a voz do pai. Lá na casa do pai, ele falava com o pai. Lá na casa do pai, ele era bem vestido. Ele tinha anel no dedo, tinha sandália boa nos pés, tinha roupa boa no corpo. Na casa do pai, ele estava no nível espiritual alto. Quando ele sai da casa do pai, ele vai para o nível carnal, vai comer coisas que os animais comem. Deus está falando comigo, com você, que essa noite não queira descer o nível, não queira rebaixar seu nível. Deus te chamou para subir degraus, para galgar níveis mais altos, e o primeiro nível que Ele te colocou foi o espiritual. Você é espiritual, você pensa como uma pessoa espiritual, você vê como uma pessoa espiritual, você ouve como alguém espiritual, você ouve o que ninguém ouve, você vê o que ninguém vê, você pensa o que ninguém pensa, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9: vós tendes a mente de Cristo. Vocês são espirituais. Deus vai revelar coisas primeiro para vocês. Está todo mundo à sua volta em caos, está todo mundo com medo, está todo mundo trêmulo. Deus revela para você alguma coisa, Deus fala com você alguma coisa, Deus mostra que Ele vai entrar na causa para você que está no nível espiritual, que é espiritual.
É interessante esse nível, né, irmãos? É interessante. A pergunta que eu faço é: por que que só Daniel teve a visão? Por que que só Daniel ouviu? Só Daniel teve a visão porque os olhos de uma pessoa espiritual é diferente. Uma pessoa que tem olhos espirituais, que é espiritual, ela consegue ver o que os olhos comuns não vê, além da impossibilidade. Olha só que coisa interessante, eu tenho aqui algumas ilustrações, e uma delas já falei agorinha, o caso de Jó. Jó era uma pessoa espiritual, que mesmo no meio do pior momento dele, ele viu o regresso, ele viu o sucesso, e ele viu aonde Deus o colocaria. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará na terra. E ele era espiritual. Por que que só Daniel teve a visão? Por que só Daniel ouviu? Somente ele ouve, porque os ouvidos de quem é espiritual é mais sensíveis. Quem tem ouvidos espirituais ouve mais de Deus, ouve melhor Deus. Então quem ouve mais de Deus e ouve melhor Deus, atende mais rápido, atende melhor, recebe melhor, chega mais rápido. Não é que é santarrão, não é que é melhor do que os outros, é porque os ouvidos são sensíveis. E quando Deus fala, eis-me aqui, quando Deus fala, ele já ouve rápido. Quando Deus fala, ele já atende rápido, porque ele é o primeiro a ouvir, porque ele é espiritual. Deus está te chamando para um nível espiritual. Deus está te chamando para um contato direto com Ele. Deus está te chamando para perto dEle, para junto dEle, para fazer como João fazia, deitar a cabeça no peito dEle, para te revelar segredos que só você vai saber, para te revelar coisas que só você vai entender. Deus está te chamando, vem para o nível espiritual, minha filha, vem para o nível espiritual, meu filho. Eu quero te falar coisas que estão no oculto, coisas que só você vai ouvir. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Por isso que Deus está chamando você e eu para o nível espiritual, para que a gente faça o que Jeremias está pedindo para a gente fazer, clamar a Deus. Ele vai responder, vai anunciar coisas que a gente não sabe, que a gente nunca viu. Então os espirituais, eles ouvem por causa da sensibilidade dos seus ouvidos, né? Tanto é que você vai ver uma pessoa espiritual numa festa mundana, ela não aguenta ficar dentro da festa por muito tempo. Você vê uma pessoa espiritual dentro de uma festa mundana, ela não aguenta ficar lá muito tempo. Os ouvidos começam a doer, começa a pinicar e ela sai logo da festa. Pode ser festa de parente ou festa do amigo mais chegado. Se ela é convidada, ela até vai, mas ela não fica muito tempo na festa, porque os ouvidos são sensíveis, são espirituais. E ela não consegue, é muito sensível para ouvir essas coisas. Você vai ver uma pessoa dessa forma, com a sensibilidade dos seus ouvidos, ela não consegue, nos seus olhos também, na visão, ela não consegue permanecer com os seus olhos fitos em coisas sensuais, indecentes ou irrelevantes para a sua fé. Quando ela bate o olho, logo ela já passa a página, logo ela vira a página, logo ela passa o Instagram, porque ela não consegue, os olhos são espirituais. É muito sensível para ver esse tipo de coisa. E eu vejo um homem chamado Daniel, com esses ouvidos, com esses olhos, com essa vida. E eu aprendo com Daniel, não só vejo, eu aprendo também, gente. Porque quando eu leio, eu aprendo. Quando eu leio, eu quero copiar e fazer igual. Então eu vejo Daniel com ouvidos e olhos espirituais, aonde só para ele Deus estava falando, só ele estava ouvindo o que Deus estava falando. E ele era um homem que se mostrou diante de situações como aquela e outras, o mais espiritual. Deus está falando com gente aqui essa noite. Vem para o nível espiritual. Eu queria que você dissesse para você, diga assim: eu, a partir dessa sexta-feira, quero subir meu nível. Está entendendo, gente? Está entendendo que Deus está falando conosco aqui essa noite? Deus quer que você suba o nível, porque a partir daí Ele vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Por que o anjo disse para Daniel, homem muito amado? Por acaso Daniel era mais especial do que alguém? Por acaso Daniel era mais importante do que alguém? Homem muito amado. E olha que a expressão do texto vai dizer muito. Então quer dizer, era mais amado. Era mais amado. Eu aprendo uma coisa com a palavra de Deus, já vou orar com você na campanha agora.
Para salvar, Deus ama todo mundo. Mas para usar, Ele tem os muito amados. Vou repetir. Para salvar, Ele ama todo mundo e salva todo mundo. Mas para usar, muito amado. O anjo aparece para ele: Daniel, homem muito amado. Desde o primeiro dia que começaste a orar, já foi ouvido. É interessante que essa questão do muito amado aqui, para muitas pessoas é mal compreendida, né? Deus, Ele tem os seus muitos amados, que é os que se doam, mesmo diante de adversidades. Porque esse homem aqui, ele estava num momento crucial da vida dele. Foi um homem que foi jogado em covas de leões para ser comido pelos bichos, pelos animais. Assim como muitos outros, como os jovens da fornalha. Então, como que Deus não vai chamar pessoas assim de muito amada, que dá a sua carne, que dá a sua cara a tapa para fazer a obra de Deus? Um homem muito amado, mulher muito amada, porque dá a cara a tapa para fazer minha obra, porque não tem medo da carne doer por causa da minha obra. Homem muito amado. Eu concordo que Deus chame alguns de muito amado, irmãos, quando essas pessoas se disponibilizam a vida, a carne, o tempo, os dias para fazer o que Deus quer na terra. Homens que na palavra foram decapitados, mortos a espadas, furados seus lados, como Jesus na cruz. Homem muito amado. E esse homem muito amado é exatamente o homem espiritual. E eu quero chamar você nessa noite para subir o nível, para você entrar no nível dos muito amados. Dos muito amados, é os que vão ser usados, é os que não vão restringir o agir de Deus, é os que vão dar lugar ao que Deus quer que eles façam. Todas as pessoas, ou quase todas na palavra, que se deixaram usar por Deus, pelo Espírito Santo, essas pessoas sofreram alguma coisa, alguma retaliação, morreram de forma trágica, brava. E Deus está dizendo nessa noite, com crentes do século que nós estamos vivendo, do 2024 que nós estamos vivendo, talvez hoje a gente não consiga conceber essas coisas. Leões destroçando crentes, crentes sendo arrastados nas ruas, nas praças, queimado vivo. A gente não consegue, pastor, Deus me livre desse negócio, pastor. Lógico, nós estamos numa época, numa era, num tempo que isso pela humanidade de hoje é mal concebido e jamais entra na nossa cabeça. É uma atrocidade. Não, Deus não é assim. Deus não permite essas coisas. Mas aqui tem homens e mulheres que se deixaram usar, mesmo que entendiam o sofrimento que ia passar. Essas pessoas eram as muito amadas de Deus. Daniel era o muito amado de Deus, a qual Deus passava as revelações, as visões e trazia as suas providências. Fique em pé comigo, toda a igreja, por gentileza. Eu quero que você saia dessa sexta-feira num nível acima do que você está vivendo hoje. Se você puder dizer comigo, diga assim: em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou subir o meu nível. Sabe que nível é esse, irmão? Esse é o nível que você acabou de dizer aí, que você separa aquela hora do dia, entra para dentro da sua escrivaninha, do seu escritório, da sua sala reservada na sua casa, abre a lei de Deus, pega uma caneta e um papel em branco e começa a estudar a palavra e rabiscar no papel em branco horas e horas e horas. Esse nível que você acabou de falar que quer subir aí é o nível daquelas pessoas que quando chega um momento X do dia dela, nada abule isso da vida dela. Ela tem um momento com Deus onde ela bate os joelhos no chão e ela, se preciso chorar, ela chora, se preciso gemer, ela geme. Ela bate os joelhos no chão. Se chamar alguém, ela não atende, porque ela está num nível de oração no dia. É esse nível que você acabou de falar aí. Esse nível que você acabou de falar aí é aquele nível que quando você percebe que você está desvencilhando seus pés da rota, você olha para a palavra, ela manda te voltar, ela te manda voltar e você prontamente diz: eu errei, estou voltando novamente. Esse é o nível que você acabou de falar. Eu quero perguntar para você nessa noite: você quer subir o seu nível? Repita comigo se você quer, diga: eu quero
subir o meu nível espiritual a partir de hoje, desta oração. Então você precisa buscar uma vida com Deus, uma vida de fé cada vez mais profunda em Deus, mais desligadas deste mundo e mais ligada em Deus. Nós precisamos aceitar Cristo, aceitar sua palavra, aceitar suas ordenanças. Mesmo que por aí andam pregando que você não precisa fazer nada, como eu disse aqui no início, que eu vi aquele vídeo, o cara falando, você quer aceitar Jesus? Ele disse, eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é só ele que tem que fazer, eu tenho que aceitar ainda. Mesmo que muitas das vezes você ouça isso por aí afora, porque a humanidade está caminhando para isso. Cada vez mais o comodismo. Deus está dizendo para a igreja de sexta-feira hoje, você precisa subir seu nível espiritual a ponto de você se derramar, se entregar, se doar. Você não ser mais você, você agora ser Deus em você. Amém. Diga comigo assim, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Por que você acha que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele era um homem espiritual. Não era o apóstolo Paulo que estava vivendo, mas era Cristo nele. Então as suas direções, seus pensamentos, suas diretrizes, suas ideologias, tudo vinha da parte de Deus. Porque não era mais Paulo, era Cristo. Não é mais Serginho, é Cristo. Não é mais Sheila, é Cristo. Não é mais Erni, é Cristo. Não é mais Samila, é Cristo. Não é mais Felipe, é Cristo. Não é mais Rony, é Cristo que está vivendo em mim. É Cristo que vive em mim. Quando eu dou um sorriso, é Cristo que está sorrindo em mim. Quando eu falo, é Cristo que está falando por mim. Quando eu choro, é Cristo que chora comigo. É Cristo que chora em mim. Quando eu digo alguma coisa, quando eu deixo de fazer alguma coisa, é Cristo que está fazendo eu deixar de fazer alguma coisa, ou eu fazer alguma outra coisa. Quando eu levanto pela manhã, é Cristo que se levanta comigo. Quando eu deito, é Cristo que deita comigo. É Cristo que vive em mim. Ore manda labacé. Eu já estou sentindo Deus aqui essa noite, irmãos. Desde o início eu comecei a sentir a atmosfera de Deus neste lugar. Eu creio que Deus está falando já com a gente aqui. Nós estamos na campanha Se Eu Orar. Hoje é o último dia da campanha e nós vamos entregar esse último dia hoje na presença de Deus.